Em dia que Ribamar volta ao elenco do Vasco e o garoto Figueiredo mata a pau com um golaço e que Cleiton faz seu primeiro treino com o time profissional, vamos tentar falar de dois assuntos. Primeiro, a questão das famílias que estão em torno do CT do Vasco da Gama e também tentar esclarecer alguns pontos obscuros dessa história da falta de luz ou do corte de luz. O que teria sido? O que teria acontecido? Ouça a musiquinha, ela está chegando. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019, vamos falar muito de futebol, vamos falar do time do Vasco que continua a preparação para o jogo de sábado contra o Bahia. Vamos falar de Cleiton, que vai se apresentar amanhã, provavelmente ter condição de jogar sábado também, na volta do Vasco ao Campeonato Nacional. E de dois assuntos que nos ocuparam durante o dia. Primeira questão envolvendo o CT do Vasco e as famílias que estão em parte desse terreno. E a questão do corte de luz que ontem aconteceu. Fomos correr atrás de informações, procurar saber, porque tem algo de estranho nesse mundo. A gente vai tentar explicar e vai levar para você essas informações para que você, aqui embaixo, possa deixar a sua opinião. Por favor, é muito importante a sua mensagem. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, espalhe esse vídeo para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos no Facebook, enfim, espalhe para os seus amigos vascaínos para que você possa dar a eles a oportunidade de conhecer mais e mais notícias do nosso Vasco. Atenção Vascaínos, atingindo o Rio, fora do Rio e também fora do Brasil. O time do Vasco treinou hoje à tarde no CT do Almirante, debaixo de chuva. O time titular treinando à parte, fazendo um treinamento em campo reduzido, que é algo que o técnico Vanderlei Luxemburgo vem cobrando demais para que o time tenha posse de bola, não rife tanto a bola, para que o Vasco possa envolver o seu adversário. E os reservas fizeram um jogo-treino. E olha, a molecada arrebentou. Figueiredo fez um gol numa jogada espetacular de Gabriel Peck. Breno treinou e a novidade foi Ribamar. Ribamar foi reintegrado, ao que parece, ao elenco, até pela falta de atacantes, e o Ribamar treinou e até bem no treino que aconteceu hoje no CT do Almirante. Amanhã o Vasco treina às 11 da manhã, horário do jogo contra o Bahia. E aí Vanderlei Luxemburgo vai começar a dar pistas, ou então não, porque ele não vem fazendo mistério do time que vai entrar em campo no próximo sábado. Vanderlei Luxemburgo tem aí a volta de Leandro Castan à zaga, Henrique deve voltar à lateral esquerda, mas volto a dizer, Danilo Barcelos agradou no jogo com o Cruzeiro e não está descartada a permanência ou até a escalação em algum outro setor, e há a chance de que Cleiton, que hoje treinou no CT do Almirante, foi batizado pelos companheiros com várias pancadas com coletes na cabeça, que ele possa jogar sábado. Depende da inscrição na CBF, ele esteja no bid. Cleiton deve ser apresentado nessa quinta-feira. Na quarta-feira à noite já estava procurando apartamento, está muito motivado, foi fundamental a vontade dele para jogar no Vasco da Gama. E Cleiton pode ser sim uma opção, até porque Thales Magno não está aí. Thales vai jogar com a seleção sub-17 amistosos na Inglaterra e diante disso, quem sabe, Cleiton pode ser titular do ataque cruzmaltino ao lado de Marrone e também de Rossi. Ainda sobre o jogo de sábado, 4 jogadores estão pendurados. Oswaldo Henriques, o Boca Negra, Felipe Bastos, que é banco, Iago Pikachu e Marrone. A torcida do Vasco dando mais um show, ingressos praticamente esgotados. Quem esteve hoje em São Januário indo buscar o seu ingresso foi o JP Escofano, nosso João Pedro, que fala dessa venda antecipada, que é um sucesso, hein, João Pedro? Fala, Flávio! Fala, galera do canal! Fui em São Januário buscar meu ingresso e venho com uma notícia muito legal para dar. O Vasco informou agora que todos os ingressos para São Januário sábado estão vendidos, os ingressos estão esgotados, o caldeirão vai estar fervendo e a gente vai fazer a diferença contra o Bahia. É isso aí, galera. Um abraço gigante pra vocês. Tchau, tchau. E falando da base, porque teve inclusive um amigo, Edson Rodrigues, um assinante, que nos puxou a orelha, porque ontem falamos do Sub-20, mas não falamos do Sub-17. Sub-17 se classificou hoje para a próxima fase da Copa do Brasil da categoria.
vencendo a equipe do Ceará nos pênaltis por 4-2. O goleiro do Vasco foi o grande destaque, mas o Vasco agora vai ter um adversário muito difícil, o São Paulo, que venceu o Tubarão de Santa Catarina. E, para quem quiser acompanhar o nosso talento Thales Magno, hoje a CBF divulgou o dia dos Jogos do Brasil no torneio que vai acontecer na Inglaterra. No dia 6 de setembro, Brasil e Coreia. No dia 8 de setembro, Inglaterra e Brasil, com transmissão do canal Sport TV. E no dia 10 de setembro, também com transmissão do Sport TV, Brasil e Austrália. Preparação da seleção brasileira para o Mundial, que vai acontecer em outubro aqui no Brasil, o Mundial Sub-17. Aconteceu hoje uma operação policial na Cidade de Deus, ali muito próximo ao terreno onde o Vasco vai construir o seu centro de treinamentos. O Caveirão, que é aquele veículo especial da polícia, acabou arrastando alguns barracos que estão naquela localidade, exatamente em duas ruas de terra que estão no meio do terreno que é hoje do Vasco da Gama. A gente entrou em contato com o Pedro Seixas, o vice-presidente de Obras e Engenharia, que esteve na última segunda-feira na nossa live, e ele deixou bem claro a posição do Vasco em relação ao que aconteceu. O Pedro me disse o seguinte: o terreno do Vasco, em parte sim, está ali com aquela área onde o Caveirão passou por cima de alguns barracos. Aonde o Vasco vai começar as suas obras é mais pro lado da linha amarela, para que o Vasco possa ter, no primeiro semestre de 2020, a condição de ter os primeiros gramados. As duas ruas, sim, são dentro do CT, mas não vão interferir na questão das obras. Há cerca de 2 ou 3 meses, o próprio Pedro Seixas esteve no local, onde existiam ali entre 250 e 280 famílias em situação muito precária. Mas há uma promessa da prefeitura que essas famílias possam ser cadastradas. O cadastramento já está em torno de 80%. Essa semana deve ser entregue para que essas famílias sejam realocadas. Depois que houve essa divulgação de que haveria uma recolocação dessas famílias em uma outra área mais privilegiada, porque essas famílias estão no local em condições muito precárias, aumentou o número de barracos. Hoje, cerca de 500 famílias estão ali. Então, exatamente por isso que o Caveirão, ao passar, eram barracos novos. E ele passou por cima desses barracos. Segundo a prefeitura, as famílias serão indenizadas, mas não é um problema específico da prefeitura. O Vasco da Gama está em cima, quer que tudo isso seja, de alguma maneira, averiguado e acertado, porque o Vasco quer amparar sim. Pedro Seixas nos disse que o CT é uma solução para essas famílias e não um problema para essas famílias. A operação de ontem foi de segurança pública e por isso não há relação alguma com a prefeitura e principalmente com o Vasco da Gama. Você que queira continuar dando o seu dinheiro, doando o seu dinheiro para a campanha, entre no site quicante.com.br/Vasco, está aqui na descrição desse vídeo e você vai ter como doar, continuar doando, quase atingindo os 2 milhões para o início das obras. E o mais importante, a questão envolvendo as famílias vai ser resolvida. A princípio, até sexta-feira estaremos cobrando isso. O cadastro de todas as famílias estará sendo feito. Essas famílias serão realocadas para um local melhor, para uma situação melhor de vida. E a partir dali o terreno estará livre para que o Vasco também possa fazer a construção dentro dessa área. Eu queria ter um pouco mais de tempo para falar desse assunto da luz do Vasco que foi cortada ontem. Eu entrei em contato com o clube, tentei falar com o presidente Alexandre Campelo, com a assessoria de comunicação do clube, todos me disseram que não há nada a ser falado nesse instante. O Vasco, de alguma maneira, quando se cala, admite que houve um erro. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha em função da nota oficial que você está vendo aí. A nota oficial que diz exatamente isso. A Light suspendeu o fornecimento de energia para o Clube de Regatas Vasco da Gama, no endereço Rua General Almério de Moura, 131, São Cristóvão. O clube não quitou a conta de energia referente ao mês de julho de 2019, vencida em 12 de agosto. A Light cumpriu todos os procedimentos regulatórios que antecedem a suspensão do fornecimento, incluindo a emissão ao cliente da notificação de suspensão de energia em 15 de agosto, recebida pelo mesmo no dia seguinte. O corte no fornecimento foi realizado no dia 3 de setembro pela manhã. A energia foi religada no fim da tarde de ontem, após a quitação da conta de energia atrasada.
Me chamou muito a atenção a questão que envolve o aviso de corte no dia 15 de agosto, recebido no dia 16 pelo Vasco. 3 dias depois da conta vencida, receber um aviso de corte é no mínimo estranho. Eu fiz questão de entrar em contato, através também do trabalho do companheiro Emerson Rocha, com Mauro Ramos, que é assessor de comunicação da Light, e fiz esse questionamento. Mauro, 3 dias após o vencimento, não há nenhum tipo de assodamento, de pressa para esse tipo de cobrança? E me disse o Mauro, não há restrição de datas para aviso após o vencimento. A Light cumpriu todo o processo regulatório. A partir do vencimento, a empresa procura sempre qualquer cliente para tentar negociar, seja por aviso, contato telefônico, SMS ou por outro canal de comunicação. A Light tentou contato telefônico várias vezes com a administração para negociar, além do aviso. E eu reiterei o meu pedido, mas de qualquer maneira, cobrar alguém que tem uma conta no dia 12, 3 dias depois, é normal? E ele me disse, agora está sendo, não há nenhum prazo mínimo para a cobrança, você pode ser cobrado no dia seguinte. E também fiz a questão, 20 dias depois do atraso, você já pode ter a sua luz cortada? E ele me mandou a nova regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que regulamenta mesmo que em 15 dias você pode ter do vencimento a sua luz cortada depois de vários avisos. Mas eu continuo com a pulga atrás da orelha, porque sincero e honestamente, e vou para o meu lado. Quem nunca pagou uma conta em atraso? Você ficar 20, 30 dias em atraso é realmente preocupante. Você fica preocupado de perder o seu fornecimento de luz, de gás, o seu telefone ser cortado, mas você ser notificado 3 dias depois é muito, mas muito estranho e, acima de tudo, acho uma regra muito forte. E eu quero, e aqui levanto, porque tentei hoje no Vasco e não consegui, saber de 3 aspectos fundamentais para a questão do corte de luz. Primeiro, o Vasco foi notificado mesmo, pelo que eu soube, conversei com algumas pessoas internas no clube, essa notificação não chegou ao Vasco. O Vasco não foi notificado, como diz a Light, no dia 15. Eu vou confirmar isso amanhã. A segunda, a conta de setembro do Vasco já deve ter chegado. E eu vou cobrar isso do clube amanhã. Se na conta de setembro houver um aviso de corte da conta anterior, ok. Se não houver aviso de corte nessa conta em referência à conta anterior, a gente vai querer saber da Light até que ponto esse corte realmente foi avisado. E o terceiro e mais importante ponto, quem foi fazer o corte de luz deu algum documento, documentou o Vasco, você está sendo cortado, a sua luz está sendo interrompida, porque esse documento é fundamental. Porque se o Vasco não foi notificado e a Light tem que ter uma segunda via, tanto da notificação como também de um aviso quando vai cortar, é um assunto que precisa ser apurado. Eu sei que o jurídico do Vasco está em cima desse assunto, a assessoria de comunicação do clube não quer se manifestar, mas o Atenção Vascaínos vai continuar em cima disso. Porque, na minha opinião, há algo de estranho nesse ar. Porque, sincero e honestamente, eu já atrasei conta e nunca recebi 2, 3 dias depois avisos de notificação para corte de qualquer serviço. Sempre há um prazo, alguém te telefona. 3 dias depois, já ser notificado, 15 dias depois, tudo bem, mudou a regulamentação, você já ter o seu serviço cortado, a Light entrar em contato várias vezes com o clube, como se precisasse muito resolver aquele assunto, tá um pouco mal contada essa história. E aqui é uma opinião minha, mas de qualquer maneira, o canal Atenção Vascaínos vai correr atrás. A gente amanhã quer saber do Vasco, do patrimônio do clube, do departamento de patrimônio do clube, se houve notificação, se a conta desse mês tem um aviso do corte do mês passado e se quem cortou deixou algum documento dando o aval de que estava fazendo o serviço. Sem isso, não há o porquê do Vasco ter tido o seu serviço de iluminação cortado. Se houver, mais uma vez, erro do clube, que aliás está errado, porque estava atrasado sim.
O que está se discutindo aqui é o assodamento, a pressa, a pressão em cima do Vasco para este pagamento. O Vasco tinha que pagar, tanto é que pagou. Deveria ter pago na data, ou pelo menos saber que o quanto antes deveria ter pago. O erro do clube, muita gente mandou mensagem pra gente criticando a maneira como a gente abordou, até hoje de manhã com um pouco de humor. Vamos fazer. Não estamos aqui para passar pano para ninguém. Vamos cobrar. Não temos nenhuma corrente. A nossa corrente é o Vasco. É o respeito pelo clube que fica acima de tudo com a imagem manchada. Porque hoje foi um dia de galhofa. Hoje foi o dia de ouvir de vários amigos, receber memes pela internet, brincando, sacaneando o Vasco. E aqui no Atenção Vascaínos, a gente não vai deixar isso acontecer. Mas se houver erro do clube, se o clube não tiver tido nenhum tipo de responsabilidade nisso, nós vamos criticar. Pode ter certeza absoluta, doa quem doer. Então amanhã, prometo a vocês, vou atrás do patrimônio do clube para ter as respostas a essas perguntas. Eu quero aproveitar e mandar alguns abraços ao Mazinho Capive, aniversariante de ontem, que disse, poxa, nenhuma notícia boa, pô, só tem notícia ruim, mas fica aqui o abraço. A Tatilene Santana, ao Francisco Ramalho, ao Reginaldo Cabedelo e ao Dudu Coelho. Dudu, esse é irmão desse. Tamo de olho em você. Valeu, meu parceiro. Suas perguntas são sempre estranhas. Um grande abraço. Tchau, turma.